A gente mudou a arquitetura da marca. Então, a gente tinha algumas marcas que eram BUs que trabalhavam de forma independente. A gente unificou tudo isso embaixo da marca SkyOne, né? Para ficar uma única marca. Então, mudou site, mudou todos os materiais de comunicação, redes sociais. A gente teve que fazer uma virada 360 mesmo. E a gente mudou a forma de expor o nosso produto. Antes eram múltiplas plataformas, passou a fazer uma plataforma única, com todos os produtos como módulos dentro da plataforma. Olá, estamos aqui para mais um Bowie Talks, como sempre, com uma convidada muito especial que vai ter muito conteúdo para compartilhar com a gente sobre marketing e vendas B2B. Raquel, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Conta um pouquinho de você, da sua missão hoje na SkyOne. Tá, vamos lá. Bom, eu sou a Raquel. Eu me formei em marketing, acho que essa é a maior curiosidade da minha carreira, né? Porque normalmente as pessoas são engenheiras, não sei o que acontece aí na relação. Daqui pra frente dá pra entender, né? Com inteligência artificial, mas já tem esse hábito aí dos engenheiros trabalharem em marketing, mas eu sou formada na área mesmo. E desde o comecinho da minha carreira, meu estágio, eu caí por coincidência em uma empresa de tecnologia. E eu percebi que seria um diferencial, assim, de fato, eu era a única pessoa na minha sala, na faculdade, que estava trabalhando com B2B em uma empresa de tecnologia, e eu resolvi mergulhar de cabeça, nunca mais sair. Então, são mais de 15 anos aí trabalhando em empresas de tecnologia, sempre na área de marketing. Legal, uma bagagem boa, né? Deu para aprender bastante. E muito para compartilhar aqui com a gente, né? Coisa boa, a audiência agradece. Coisa boa e problemas também. Problema não, tem muito também, né? Isso aí, bastante aprendizado. A SkyOne é uma das empresas mais estratégicas no cenário da transformação digital, né? Conta um pouquinho da SkyOne, qual que é a solução? Isso. Hoje eu estou, inclusive, né, diretora de marketing lá na SkyOne, já são 6 anos na SkyOne, que a gente brinca que é a idade de cachorro, né? Então é uma vida já atuando lá na SkyOne. É uma empresa brasileira de tecnologia e a gente tem uma plataforma que faz toda a infraestrutura tecnológica das empresas. Então a gente fala que a gente vai da nuvem à inteligência artificial e a gente começa na preparação dos dados ali, quando a gente leva os sistemas para a nuvem, mas a gente trabalha esses dados dentro de um módulo de dados de fato da nossa plataforma e prepara tudo isso para a inteligência artificial. Então nosso grande valor é reduzir esse ciclo de adoção da inteligência artificial nesse momento que as empresas estão vivendo, né? E a gente tem também todo um portfólio de cibersegurança para compor, porque quando a gente mexe com infraestrutura, software, sistemas, dados, cibersegurança é fundamental. Então, basicamente isso, nuvem, dados, inteligência artificial e cibersegurança. Ou seja, tá na crista da onda, né? É um bom momento, acho que lá atrás a empresa tem 11 anos, né? Lá atrás foi uma grande virada, porque a empresa começou com nuvem, e há 11 anos nuvem estava só engatinhando, e o produto é fantástico, assim, basicamente uma virtualização de software, sem precisar reescrever nem nada. E deu muito certo, o modelo de distribuição deu muito certo, e quando a gente começou a falar de dados também, a hype veio depois. A gente está, de novo, muito bem posicionado, graças a Deus. Parece que são bons de se posicionar em soluções. É isso aí. É isso aí. E seus desafios como diretora de marketing de uma empresa que está nesse cenário e provavelmente, né, eu sei que está crescendo muito. Como que é seu dia a dia? Quais são os seus principais desafios? Você sabe que a empresa, de fato, cresce bastante, né? A gente cresce aí mais de 50% ano após ano e crescer isso quando você é pequenininho, né? O dobro de um é fácil, mas quando você vai crescendo, a gente já tá com um pouco mais de 500 funcionários, né? Então a empresa já tem um corpo importante e o crescimento continua acelerado. E eu costumo dizer que toda dor do crescimento, ela acontece, mas ela acontece muito menos tempo, né? Então a gente tem desafio de novos produtos, desafios de novos canais de vendas, desafios de novos mercados, porque você vai esgotando ali o crescimento dentro de um mercado. Precisa buscar novas linhas de crescimento, de cultura, porque novas pessoas chegando muito rápido. Então, acho que o desafio de scale-ups, né, tradicionais, eu acho que é não só manter o nosso dia a dia na operação de marketing, de buscar crescimento de receita, buscar canais de aquisição, garantir eficiência, que acho que o jogo mudou também há 2, 3 anos. Eficiência nunca tinha sido falado, mas de repente entrou na equação também. Então, fazer com eficiência, com planejamento, sem perder velocidade, com múltiplos go-to-market, múltiplos canais de aquisição
Eu falo que eu trato uns 200 assuntos por dia. Tem dia que no final do dia a cabeça dá até um nó, sabe? Hoje eu falei de tanto assunto, falei de pessoas, falei de marketing digital, falei de eventos, falei de branding, falei de problemas. Então... Tem que ser muito dinâmico, né? É bem dinâmico. Tem que estar acostumado com esse fluxo dinâmico aí. Para quem não gosta de rotina, é o lugar ideal. Acho que não tem um dia igual ao outro. Perfeito, gostar disso e de aventuras também, né? De lidar de resolver problema e muita coisa. Mas você sabe que a realização e a entrega também, ela é na mesma proporção, né? Então, você faz muita coisa em um tempo muito curto, tem bastante impacto, tem bastante resultado. Então, é adrenalina sempre alta, assim, né? É de fato gostar da aventura. E como está estruturado hoje o go-to-market de vocês? Por portes de conta, inbound, a gente tem alguns, né? Então, a gente tem basicamente uma primeira divisão que a gente vende, tem a venda direta e tem a venda via canais. Né? Então, acho que essa é a primeira grande divisão. Dentro de canais, a gente atua tanto Brasil quanto internacional. E a gente tem tanto um modelo onde a gente atua junto com o canal, ou o canal faz a venda da nossa solução no modelo white label. Então, só dentro de canais aqui eu tenho uns três go-to-market diferentes, né? Na venda direta, a gente tem uma equipe regionalizada, tem uma equipe dedicada para o enterprise, né? Então, a gente olha ali, o regional ele acaba pegando mid-marketing, e o time de enterprise pega qualquer região, porém, contas maiores, né? Para PMS, a gente vai normalmente via canal, tá? Então é difícil a gente fazer uma venda direta para o canal. Eu tenho também franquias, então a gente tem uma frente lá, além do canal, a gente tem franquias também, que é um projeto mais recente, mas que está deslanchando. E eu acredito que são esses, né? Alguns, né? Múltiplos. Além do regional, a gente olha algumas coisas verticais também, daqueles que a gente tem mais aderência de segmento. Então tem 3 segmentos ali que a gente olha de forma mais dedicada também. É isso, vertical, grande, regional, enterprise, canais, são internacional. Várias máquinas, né? São várias máquinas rodando ao mesmo tempo, isso aí. E em termos de time, assim, tem um time robusto para conseguir isso tudo. Hoje no time de marketing a gente tem ali 21 pessoas mais ou menos. E a gente está estruturado, tem um pilar de marketing de produtos, que até a gente está reconstruindo, então está recomeçando esse ano esse pilar. Tem uma gerência de marketing digital que absorve também o pré-vendas, né, o SDR. Tem um de branding com live marketing, que aí são eventos e experiências. E eu tenho também uma pessoa que me ajuda muito no planejamento, estruturação da área como um todo, né? Eu falo que ela monta meu quebra-cabeça ali dessas frentes todas para a gente ter otimização de recurso, para a gente ser mais eficiente. Então, dentro do marketing é assim. Aí eu tenho o meu par que é Growth, e aí a gente trabalha super junto, né, nas estratégias, principalmente de aquisição. Aí tem o time de vendas que tem mais de 60 pessoas hoje. Então, o time marketing e vendas junto tá chegando quase em 100 aí, quase 20% na empresa. Quase em 100, isso aí. Que legal. Fora engenharia, tem muita gente. CS também, né? Tem um time de CS, time de operações é bem grande também. Então, um time de P&D, né? De desenvolvedores, bastante gente. E dentre tantos desafios, assim, tem algum qual foi mais divertido, assim? Qual foi mais case para você? Mais divertido? Olha, teve assim, que é mais legal, né, mais gostoso para os marqueteiros. A gente fez um rebranding no final de 2023, então foi surreal, porque a gente, além de mudar a marca, né, não só a identidade visual, mas a gente fez toda a plataforma da marca, então revisitou propósito, posicionamento, mudamos também a identidade visual, mudamos até a visão de futuro. A empresa estava fazendo 10 anos, então a gente revisitou tudo isso, só que a gente resolveu fazer um evento de lançamento da nova marca. A gente mudou a arquitetura da marca, então a gente tinha algumas marcas que eram BUs, que trabalhavam de forma independente, a gente unificou tudo isso embaixo da marca SkyOne, né, para ficar uma única marca. Então mudou site, mudou todos os materiais de comunicação, redes sociais, a gente teve que fazer uma virada 360 mesmo. E a gente mudou a forma de expor o nosso produto. Antes eram múltiplas plataformas, passou a fazer uma plataforma única, com todos os produtos como módulos dentro da plataforma.
Então, o time de produtos começou o desenvolvimento, né, a partir desse estudo que a gente fez, mas a gente teve que mudar todos os materiais e toda a comunicação dos produtos também. E a gente resolveu fazer um evento de lançamento, e no evento de lançamento a gente chamou ali em torno de 150 líderes, né, de clientes, parceiros e prospects nossos, e a gente escreveu um livro das histórias de cada um desses líderes. Então, junto com o lançamento, o evento de lançamento, a gente tinha um evento nosso que era de conteúdo mesmo, que a gente fazia online, 2 dias de evento, mais de 30 palestras por dia. E a gente fez 2 dias de evento online, aí o terceiro dia foi um evento presencial que a gente lançou o livro e a metade do time estava no escritório em War Room, mudando todo o site, redes sociais, mudando tudo ao mesmo tempo. Meu Deus, vocês foram corajosos, né? Fomos. Estamos aqui para contar a história, por incrível que pareça. É isso, então foi um projeto muito legal, bem robusto. Nossa, realmente, isso aí pareceu ser bem divertido mesmo. Talvez tenhamos perdido uns anos de vida, mas só vai fazer falta lá na frente, né? E a decisão do rebrand não é uma decisão fácil, né? Quais fatores principais Não, foi fizeram? assim, a gente tinha alguns pontos para endereçar, nem foi uma iniciativa de vamos fazer um rebranding. Na verdade, a gente chamou uma consultoria para fazer uma revisão mesmo da gente para a visão de futuro da empresa. A gente estava fazendo os 10 anos ali e a gente percebeu alguns problemas na comunicação, que a gente, como nasceu de um produto só, e a gente tinha outros 3 produtos que a gente estava lançando e queria ganhar atração, e a gente estava com algumas questões para conseguir fazer os produtos tracionarem na nossa base, que era a expectativa inicial, né? Que a gente tinha o ICP certo, tinha tudo certinho, tinha o MVP, não fazia sentido não ter aderência, né? Só que a gente percebeu que tinha um gap na comunicação, no sentido da gente conseguir mostrar que era uma evolução, mostrar que fazia sentido como uma jornada de fato para o nosso cliente, né? E aí pegando o que a gente esperava de futuro para a empresa e tentando oxigenar onde a gente queria chegar nos próximos anos de empresa, a gente começou a fazer alguns workshops, muito conduzido pela consultoria que ajudou a gente, e aí que a gente chegou na necessidade de um reposicionamento. Fazia sentido também revitalizar a marca, e foi quando a gente fez o rebranding também. E aí foi uma consequência, não foi o motivo. Não tinha como não seguir por esse caminho, né? Não era uma questão de, cansamos da marca antiga. Exato, não foi. Tudo bem que olhando a marca nova hoje, quando olha a antiga, dá até um alívio da gente ter mudado, né? Sempre assim, né? Quando você olha a marca antiga, mas é isso aí. E assim, eu já vivi isso numa proporção muito menor e foi muito trabalhoso, então realmente essa história aí é boa. Voltando para as máquinas aí, como que vocês trabalham no dia a dia para colocar em prática toda a questão de alinhamento, de marketing, vendas e CS? Você já falou que é muito próximo do seu par, né? Isso já ajuda em muita coisa, mas tem, o que mais? Rituais, ferramentas? É sempre um desafio, né? Ainda mais quando a gente fala de uma empresa que cresce acelerada, que tem um volume de receita nova muito grande mês a mês, né? E um time grande de vendas também. Então é um desafio, não é um mundo perfeito, acho que a gente vai evoluindo semana após semana aí, mas a forma como eu gosto de trabalhar é muito alinhada aos objetivos, né? Então a gente costuma, assim, pegar até os últimos ciclos que a gente fez. No final de um semestre, a gente faz os alinhamentos de diretrizes, né? Então, para a gente entender como são muitas frentes, dentro de quais diretrizes a gente vai trabalhar em cada frente. Um exemplo, para tangibilizar. A gente tomou a decisão que para o mercado internacional, a princípio, a gente trabalharia somente via canal. Não faria venda direta. Então, é uma diretriz que a gente combina da perspectiva estratégica mesmo, para que a gente desdobre depois um planejamento em cima disso, né? E aí, depois, os rituais são rituais de, assim, eu tenho a minha agenda com algumas lideranças, e aí as pessoas do meu time têm outras agendas paralelas para manter, né, a sinergia, garantir a evolução ali do planejamento e do resultado que a gente está alcançando, né? Tem a pessoa no meu time que eu comentei que faz planejamento, um dos papéis dela é, de fato, assim, olhar para aquele go-to-market e conseguir montar essa esteira de começo, meio e fim, sabe? De ações para que não sejam coisas pontuais, que eu acho que o maior risco, né? Até para os marqueteiros aí que estão começando, acho que o maior problema é a gente fazer coisas soltas, né? Então a gente tem muitas ideias, mas nem todas combinam entre elas. Então acho que o grande ponto é você fazer a combinação correta para diminuir o volume de esforço, né?
e ao mesmo tempo maximizar o resultado. Então essa pessoa ela faz essa análise para conseguir fazer a combinação adequada, para a gente não sair simplesmente fazendo um monte de coisas, sendo que metade delas não vamos mexer o ponteiro que a gente combinou, né? Então, acho que é isso. Esse combinado antes das diretrizes, esse planejamento muito focado naquilo que a gente combina e depois um acompanhamento ali em cima do plano, das entregas, do resultado, né? Essa troca. Legal, legal. Essas máquinas, né? Eu comecei a chamar de máquina aqui, não sei porquê, mas essas estruturas de go-to-market. A gente chama de Sales Motions. Sales Motions, excelente, ótimo também. Qual que tá mais madura, assim? É uma mais voltada para enterprise? De canais, com certeza. Porque a gente começou por aí, né? Então, a SkyOne nasceu no modelo, até para materializar, né? A gente, no começo, tinha um produto que faz a virtualização do software de forma mais automática. Até um pecado falar que é só uma virtualização, porque é um orquestrador muito maior do que isso, né? Mas o que a gente fez no início, né? Acho que os fundadores, e foi uma jogada de mestre do início da empresa, foi trazer os fabricantes de software, né, então os ISVs, para homologar o software dele dentro da nossa plataforma e aí ele distribui isso para os clientes dele a partir de um modelo SaaSificado, né, de plataforma. Então, dava pro fabricante do software uma versão SaaS para ele vender. Então, ele acabava sendo a equipe de vendas, né? O parceiro, o canal que fazia toda essa venda. É porque cada cliente dele era um cliente de vocês? Cada parceiro nosso, ele tem, exato, toda a base de clientes dele como potencial pra gente. Então, a gente cresceu assim por 8 a 9 anos, foi um único canal de distribuição, né? Então a gente amadureceu muito aí ao longo dos anos e hoje ainda é um canal super relevante. E aí a gente tem a venda direta também, tá amadurecendo, acho que o mid-market pra gente é mais maduro que enterprise, mas a gente tem também, navega enterprise, é que se a gente compara volume é até injusto, né? Porque pelo próprio tamanho do mercado. Mas a gente tem clientes incríveis, assim, logos enterprise, né? Mas mais maduro, canais com certeza, e depois mid-market. Legal. E no enterprise vocês estão há quanto tempo? Esse faz, assim, uns 2 anos que a gente tá namorando, mas que a gente foi com mais força foi meados do ano passado. Então aí tem um ano indo com mais força para esse mercado de enterprise. Como que foram os aprendizados nessa frente especificamente, até agora, que é uma das... Todas são complexas, mas essa eu acho que é a que mais engana a gente. Como que foi com vocês? É diferente, né? Porque é uma jornada completamente diferente. A gente até separa, e aí você sabe muito bem, né? Mais especialista que eu aqui no assunto. Mas a gente separa a jornada, quando você vai para um enterprise, assim, você tem personas diferentes, com interesses diferentes também, né? Mid-marketing, às vezes, você esbarra muito com o dono, e o dono da operação, ele tem uma cabeça completamente diferente de um C-level de uma enterprise, né? Os motivadores, os medos, os receios, e a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, acho que o desafio é, assim, primeiro, ter paciência para insistir, né? Porque, imagina, a gente vinha da venda via canal para PMS, né? Que a gente é muito forte ainda nisso. E aí eu vou para uma venda, eu tenho um ciclo de venda de 1 mês, né, nesse modelo de canal. A oportunidade é aberta e fechada dentro do mesmo mês. E aí, de repente, eu vou para Enterprise, que eu começo um namoro, aí passa 6 meses, eu ainda nem decidi se eu vou casar ou não, né? E aí tem todo o processo de convencimento, demanda muito esforço, exige muito da gente como empresa, com auditorias, né? Com selos, com garantias. Então, traz um amadurecimento importante para a empresa, eu acho, assim, a nível de companhia mesmo, né? Não só do marketing, mas também quando vem o resultado, ele traz compensa. Ele compensa, exatamente. E isso surgiu de estratégia de negócio ou foi mais da área e depois foi conversado com... Não, foi uma tentativa, de fato, de abrir uma nova frente, né? Até para alcançar os números que a gente tinha como objetivo ali de receita mês. A gente entendia que pensando numa próxima curva, né? Então, assim, o que eu tenho hoje vai cumprir com as minhas metas aqui nos próximos meses, mas se eu olhar o ciclo do próximo ano e do outro ano, para manter o ritmo de crescimento que eu quero, o tamanho de mercado precisa ser... Se a gente tem um mercado muito grande, né? Onde a gente já atua, mas que tem uma curva de maturidade maior.
A gente entendia que abrir um novo canal traria resultados mais a médio prazo ali em relação ao mercado que a gente já estava acostumado a endereçar, sabe? Então foi uma questão de estratégia de negócio mesmo. De estratégia de negócio. E assim, o que fez a diferença pra gente foi atuar muito com relacionamentos e experiências. A gente faz muito, assim, nosso live marketing ele é super forte por causa disso. A gente tem... participa de grandes eventos, então estamos com consistência, acho que essa é a palavra também para enterprise, né? Consistência, até você ganhar credibilidade, relevância. Então, estar muito presente, né? A gente participa dos grandes eventos como patrocinadores, mas a gente também promove muita ação de experiência. A gente acredita que faz toda a diferença, assim, como estratégia, sabe? Desses 2 anos, você acredita que vocês chegaram num nível legal de maturidade? Em quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu acho que a gente demorou para aceitar que fazia sentido. O maior debate foi esse, sabe? Precisamos ou não precisamos de fato? Porque normalmente startup, né? A gente tem muito esse espírito de startup e o mantra é teste rápido, erre rápido e barato. Não encaixa muito, né, nesse caso. Não dá nem para ser rápido, nem para ser barato. Então é um mergulho de cabeça, né? E aí quando você faz esse mergulho de cabeça e o resultado não vem rápido e uma empresa que está super acostumada a ter um resultado num curto prazo, é um desafio de por conta da cultura do SMB gestão também, de ansiedade. É muito difícil mesmo, né? Não é uma coisa trivial. Exato. E aí tem muito a cabeça do próprio CRO, né, da empresa, que ele vem desse mercado, que ele conhecia muito o mercado enterprise. Ele tá nesse período todo, né? Já estava aí nesses 2 anos atrás, quando isso começou a ser falado. Isso, então ele insistiu muito deve ter ajudado também para emplacar, né? Para manter a consistência, exatamente. Então hoje a gente colhe bons frutos, assim, eu não acho que a gente está no 100% de maturidade, não, mas talvez ali passando os 70, entrando nos 80, até para aprender a lidar com esse tipo de negócio, né, com esse tipo de empresa, a maturidade das nossas ofertas, né? Então, acho que a gente tá amadurecendo aí, mas estamos chegando lá. 70, 80 já tá no top quartil já de É maturidade. isso. É isso, baseado na sua percepção, que lógico que já nos diz muito. Mas de ações, né, para essa frente mais enterprise, eu sei de uma que eu acho sensacional, que é a confraria, mas eu vou deixar para você contar na ordem que você considera melhor. Você sabe que a confraria, ela começou como um evento interno, né? Ah, é? A gente, durante a pandemia, a gente estava com o escritório aberto, a gente abriu muito rápido o escritório, acho que em junho de 20 estava aberto, para quem não estivesse confortável trabalhar em casa, poderia ir para o escritório, e tinha todas as regras sanitárias, né, para poder ir para lá, mas estava aberto. E aí, conforme as coisas foram abrindo, né, e a coisa começou a voltar ali para 21, a gente, no final do mês, aí também promovido pelo nosso CRO, né, ele começou a promover um evento de fechamento, chamava só o time interno, para brindar, comemorar e ter pelo menos um momento ali de integração do time. E aí, em junho do ano passado, a gente ampliou nosso escritório, a gente alugou outro lado, né, do nosso prédio, ele tem 2 alas ali, né, então a gente estava do lado do lado B, e a gente alugou o lado A. E nesse lado lá ele tem uma varanda grande, que virou um rooftop pra gente. E aí foi quando a gente mudou um pouquinho o modelo e começou a trazer clientes e parceiros para essa confraria, né? E aí a ideia é que o CRO ele cozinha, então era para ser petit comitê, mas aí começou um boca a boca, começou a espalhar, então hoje é um evento para 200 pessoas, que a gente faz ali uma vez por mês. E que a gente, assim, eu acho que até ultrapassou a confraria, né, nesse modelo de petit comitê, estar reunido num grupo pequeno. E passou a ser, a gente fala que é a marca de um rooftop de tecnologia em São Paulo, né, é isso que a gente quer. Legal. Esse tá na frente dos eventos de experiência. Isso, ele acontece todos os meses e a gente sempre traz um tema. E aí a gente tem ajustado cada vez melhor o modelo para, de fato, ser um evento de experiência. O mês passado, a gente está patrocinando um piloto da Stock Car, né? E essa do mês passado, a gente já tem junho, né? Então, passado, final de maio, é sempre a última quarta-feira do mês. Aí, na quarta-feira do mês passado, né, que foi a última, a gente trouxe o carro da Stock Car, aquele show car, né, que é o do piloto que a gente está patrocinando.
E foi engraçado que ele parou na frente do prédio para ficar à exposição mesmo, o pessoal poder interagir, tirar foto. E o pessoal passando na rua, olhava, parava, queria saber o que estava acontecendo, tirava foto. Que legal. E aí o piloto participou da nossa confraria, então ele contou um pouquinho, né, dos desafios que é a Stock Car, né? Então o piloto de alta performance se compara muito com o que a gente fala em dados, inteligência artificial. Que legal. Legal. Então, quando ainda mistura a experiência com algo de conteúdo útil, né? Exatamente. Essa conexão é perfeita. Essa é a ideia. E vocês consideram que a atribuição do resultado que vocês conseguem fazer em Enterprise é muito motivada por essa ação também? Ah, sim. Sim, a abertura de portas é muito forte, né? Com as ações de experiência. Sim. Na verdade, assim, o principal canal de aquisição, abertura de porta para isso, são os eventos que a gente patrocina, né? Então, é a primeira interação que a gente tem ali com os CIOs, principalmente. Mas a continuidade que a gente faz a partir dessas ações é o que gera para a gente a oportunidade, de fato, de começar a falar de negócios com esses líderes, né? Depois que a gente fez o livro, em 2023, virou também um marco anual, que é uma ação de experiência que a gente faz, né? Então, a gente faz um evento presencial para no máximo 150 convidados, então a gente não vai aumentar esse número, né? Então fica cada vez mais exclusivo pelo volume de convidados e sempre junto com uma experiência. Então a gente fez o livro em 2023, aí o ano passado a gente fez uma minissérie. Então a gente também convidou ali, foram 50 líderes, a gente gravou 5 episódios de uma minissérie e a gente fez todas as gravações, lançou no evento e depois a gente fez uma premiere no cinema junto com esses líderes, então foi super legal, passaram na tela de cinema, a gente trouxe cada um deles com convidados também, e aí essa experiência é o que gera pra gente as próximas tantos, sabe? Nossa, eu tô achando demais, porque no dia a dia a gente tá sempre apagando fogo, incêndio, resolvendo problema, e às vezes a gente não consegue tão além a gente quer garantir o básico bem feito, mas a gente não consegue ir tão além e ter esse nível de criatividade, assim. Você sabe, eu acredito muito numa jornada integrada, assim, 360, sabe? Uma das estratégias que a gente aplica para eventos que a gente participa, que são muito grandes, a gente gosta de compor, assim, não é porque é um evento que a gente só vai fazer isso, a gente coloca mídia online muito forte, a gente coloca mídia offline, normalmente, no entorno do que é aquele evento, do que é aquela ação, e a gente tenta trabalhar sempre o pré e o pós muito forte. Então, por exemplo, em um evento que a gente patrocinou, a gente tinha 3 executivos nossos que iriam para o evento e a gente tinha lista de convidados, né? Então, a gente fez uma estratégia de marketing digital para que essas pessoas fossem impactadas pelo vídeo do executivo que estaria no evento se apresentando. Então, começando a falar um pouquinho sobre o tema que ele levaria no evento. Então, isso foi feito antes, aí a gente fez a mídia offline no entorno do evento, né, para que as pessoas fossem impactadas pela marca ao chegar no lugar, e aí quando eles chegaram lá, eles já tinham uma abertura mais fácil com os convidados, assim, conseguiram interagir de forma muito mais simples. E até no evento a gente tirou algumas fotos diferentes de paisagem, e no pós-evento a gente fez um quadro e entregou para a pessoa. Assim, é um super ABM, né? Não é para todo mundo, mas funciona demais no encantamento, assim, na experiência. Cara, que massa, porque a gente não ouve muito, assim, experiência, encantamento, é muito falado, mas é menos falado no B2B, principalmente Enterprise, que às vezes a coisa parece que é fria, né? É o que um pessoal fala aí, que o B2B dá para ser maneiro, né? Nossos amigos lá do B2B Insiders falam. E eu acredito muito que o CPF prevalece sempre, né? Então, não adianta, assim, a confiança que você cria com um fornecedor ou com quem está do outro lado é o que vai pesar, com certeza, na hora. Sim. Assim, não é só isso, né? A gente sabe que hoje em dia, acho que antigamente já foi, né? O vendedorzão que virava amigo e garantia a conta. Hoje em dia não é só isso, você tem que ter um produto bom de verdade, porque vai ser avaliado, você tem que ter estrutura para fazer entrega, isso vai ser avaliado, né? Tem que ter um bom suporte, tem que ter um respaldo todo da empresa. Mas se você tem isso, né, que é o que precisa para uma empresa se dar bem, e você ainda faz a experiência, aí é matador. Caramba, eu me lembro sempre a frase do
marketing não salva produto ruim, né? Não, eu não acredito Melhor marketing nisso. possível não salva produto ruim. Ou é Mas tendo a passageiro. união, Hoje em dia ainda, ou é muito passageiro, não tem jeito. Mesmo realmente, tendo essa produto bom, a gente tem que lidar o tempo todo com pessoas insatisfeitas, porque tecnologia, né, você está muito sujeito a uma experiência que não é das melhores, algum problema, que às vezes nem é do nosso lado, né, que a gente está sempre trabalhando em conjunto com alguma outra tecnologia. O importante é como você lida com isso, né? E mesmo assim, é normal ter um cliente insatisfeito. A gente, graças a Deus, tem um churn baixíssimo, assim, nossa taxa é ótima, os clientes de fato permanecem com a gente, mas é um desafio contínuo, né? Legal. E sobre o seu alinhamento das áreas, assim, muitos dessa forma de como lidar com essas contas que são mais difíceis de acesso e tal, muitas vezes esses insights vêm do time comercial também, né? São nos rituais seus com esse time que vocês conseguem ter essas trocas? Como que você usa mais ferramentas também para ajudar nesses insights de conta? Olha, nesse processo criativo, na verdade, o que mais sobra no meu time é criatividade, né? Então, assim, é só dar espaço que Legal. as ideias Foi uma fluem. cultura que você criou no seu time, né? Bom, não sei nem se é justo puxar esse mérito para mim, né? Mas, assim, as pessoas que estão lá, de fato, têm muita capacidade criativa. Tem, sim, um estímulo forte do time de vendas também. Eles trazem muita coisa, né? E gosta, porque isso encanta, né? O cliente, de fato, fica satisfeito. É diferente de você cobrar o lead, né? Diferente de você gerar o lead, cobrar o resultado, e aí, o que está acontecendo? Por que não vendeu, né? Então, é uma relação mais fácil quando a gente fala de experiência ali na troca com vendas, né? Mas eu acho que a gente tem isso na cultura, sabe? De criar dessa forma, assim. E aí, encaixa dentro de um planejamento, dentro das datas dos projetos que a gente vai fazer para conseguir garantir a execução, né? E o que mais de ações, assim, que são muito interessantes e contribuem muito para essa jornada? Algo ligado ao conteúdo, que além dos conteúdos do evento, tem muita geração de conteúdo também para Enterprise? Sim, a gente acabou focando bastante em experiência, né, em eventos, que é um pilar importante que a gente atua dentro da SkyOne, mas a gente tem também todo o hall de ferramentas de marketing ali que a gente atua bastante, né? E conteúdo é para a gente fundamental. Ainda mais que a gente tem uma solução que ela é bem técnica, mas ela ajuda muito nesse processo de inteligência artificial, né? E a gente acredita muito que o mercado ainda precisa amadurecer bastante para absorver e usar a inteligência artificial da forma que a gente acredita, que é se apropriando dos dados que a própria empresa gera, a própria empresa possui, que é onde está o diferencial competitivo, né? A informação que você gera só você tem. Então, ou você usa isso a seu favor, ou você vai estar igual a todo mundo no mercado, né? E para chegar lá, não é simples, assim, é uma jornada que passa por... As empresas hoje têm N sistemas, tem que fazer integração de sistemas, tem que revisitar dados, tem que organizar tudo isso, para depois ter o benefício da inteligência artificial que todo mundo quer agora. Então, para acontecer essa jornada, a gente entende que conteúdo é fundamental. A gente está até com um projeto novo esse ano, que é mais educacional, a gente nunca fez, mas a gente, por exemplo, patrocinou um autor de um livro. Ele é o Vinícius David, ele mora no Vale do Silício, mas é um brasileiro, e ele escreveu um livro IA para líderes. E ele traz um pouquinho de método, né, um framework que está muito alinhado com a forma como a gente acredita. E aí, por coincidência de destino, um contato conectou a gente, e ele estava bem para fazer esse lançamento do livro dele. A gente achou muita sinergia nas empresas e a gente patrocinou o lançamento do livro dele, tem feito algumas ações em conjunto, e a gente está desenvolvendo também alguns outros cursos, incentivo, de fato, ao desenvolvimento voltado para esse processo de inteligência artificial, né? E aí, uma das iniciativas desse plano é gerar conteúdo. Então, a gente tem arquitetos de inteligência artificial dentro de casa, a gente tem cientistas de dados, a gente tem os líderes dessas áreas, né, que além do conhecimento técnico, traz também essa bagagem de gestão. Então, a gente tem se apropriado muito dessas vozes, né, para geração de conteúdo. E sempre tem boas vozes, né, dentro de casa. Sim, com certeza. O desafio é mais a gente conseguir se adaptar a cada um,
para extrair o melhor deles, né? Sim. Então você tem o que escreve bem, mas não quer falar de jeito nenhum. Você tem o que fala, mas que a gente pode gravar e transformar aquilo em texto, que vai ser bom. Você tem o que fala bem no vídeo também. Então a gente consegue trabalhar múltiplos formatos ali com cada persona para trazer esse conteúdo rico que a gente precisa, né, para disponibilizar para o mercado. E aí isso envolve, parece simples, né? Vai lá e faz um conteúdo, mas não envolve. Para quem está no dia a dia, né, envolve não só a construção de um calendário editorial que faça sentido, né, que seja uma trilha evolutiva, que uma coisa conecte com a outra, mas que traga toda a bagagem técnica, né, para esse conteúdo ser encontrado, né, não adianta nada fazer e ninguém nunca conseguir chegar lá, eu nunca consegui ler, né, então tem toda a parte técnica que precisa ser pensada, os múltiplos formatos que precisam ser pensados também, então a gente tem ali no time uma equipe enxuta, mas que faz acontecer. E quem está ouvindo possivelmente já tentou e viu que a execução é difícil disso também, né? Porque entra na questão de não gostar de falar, então tem muita barreira. Eu acho que o papel do marketing nesse caso é ajustar e facilitar a vida dessas pessoas para que não fica aqui só com o que eu mais preciso de você é a parte técnica, então o resto a gente cuida. Uma decisão que a gente tomou até no último ano foi de trazer para dentro de casa essas captações, essas gerações de insumo, não vou nem dizer do conteúdo da ponta, a gente tem fornecedores que ajudam a gente nas produções, nas redações, além de ferramentas, né, mas a captação interna ajudou muito a deixar a pessoa confortável, a ter disponibilidade no horário diferente ou no modelo diferente. A gente isso ajudou bastante a um volume de conteúdo, sabe? E aí a gente explicando também o impacto, o efeito e trazendo os resultados, os indicadores, isso engajou bastante ali algumas pessoas que hoje elas já elogiam, já esperam, já buscam, aí sabe? Viram promotores da ação, né? Isso, é isso aí. Ajuda a trazer mais pessoas para esse time. Vai angariando, né? Tem o outro que olha, tá bom, eu vou também. Raquel, teve alguma nessa jornada aí, alguma ação, uma decisão que você teve que tomar que foi contra-intuitiva? Que ia contra ali frameworks básicos ou que tá todo mundo falando de caminho para ser seguido e você foi para uma linha diferente? Você sabe que como a gente tem esses múltiplos go-to-market, né? Quando a gente olha, é sempre uma matriz, né? O desafio é assim, ou eu olho a especialidade, então eu posso olhar quantidade de eventos ou quantidade de conteúdo e os indicadores dele, né? Então a quantidade de lead gerado, lead convertido, ou num conteúdo também posso ver o acesso a ele, né? Enfim, as conversões. Só que isso não estava mostrando para a gente, os indicadores de cada uma das especialidades não estava trazendo para a gente se o impacto estava acontecendo ou não para cada um dos go-to-marketing que a gente tinha. Então, acho que uma decisão foi o ano passado, a meta da área, ela não era baseada nas especialidades. Então, assim, não era se estava crescendo o número, seja de lead, seja de alcance ou o que for, né, que a gente precisava ali, e sim as metas associadas ao go-to-market. Então, a gente montava o planejamento dele, tinha as metas de receita, muito compartilhada com o time de vendas, mas tinham outras métricas que a gente desdobrava para o time de marketing e que a gente passou a responder para todo mundo. Então, isso trouxe uma integração e uma sinergia importante, por mais que no início é desafiador, né? Que você passa a criar uma relação de dependência da área como um todo para alcançar o resultado e não necessariamente da sua especialidade, né? Então, acho que essa talvez tenha sido assim, uma decisão impacto em pessoas, né? Impacto em resultado, que eu vejo que para a empresa, para o resultado da companhia faz sentido. E tem lógica nisso também, se pensar no objetivo de todos de trabalhar juntos, né? De trabalhar de forma mais integrada. Se está todo mundo correndo atrás da mesma métrica, a chance disso acontecer é maior. Exato. Achar a sinergia, né? Um dos desafios de todo marqueteiro é provar resultado, né? O que está sendo feito para conseguir pedir mais verba também, né? Como que é isso com vocês, assim? Você tenta medir ROI de tudo, que eu acho que a resposta vai ser não, porque tem coisa que não dá, né? Mas sem querer antecipar a sua resposta. Tentar, a gente tenta, né? Mas, de fato, medir ROI de tudo é desafiador, né? Vocês olham de uma maneira mais global? A gente olha, assim, o grande desafio, né? Na verdade, o que a gente tenta fazer
conectar o ROI não, porque a gente fala em ROI, você já pensa na receita, né? Então, a venda no final do processo. E acho que isso tem que estar muito associado, de fato, aos objetivos e ao contexto. Então, não é o nosso caso, mas um exemplo hipotético aqui para tangibilizar o que eu quero dizer é assim, às vezes você está numa situação que você precisa reverter sua imagem. Então, o seu ROI, ele vai estar associado a reverter ou não reverter aquela imagem perante seu público-alvo, e não necessariamente trazer mais receita, né? E o mesmo pode acontecer, às vezes, numa situação de churn que você quer, ou um teste de um novo produto, aderência de uma nova abordagem. Então, acho que o grande ponto é associar ROI, né? Quando a gente fala trazer ROI de tudo, a indicadores claros, né? Daquela campanha, ou daquele projeto, ou daquela ação, ao resultado esperado de fato, né? Então, eu acho que o ROI, quando a gente fala receita pura, ele é para uma parte do orçamento, né, que é investido direto em geração de demanda, por exemplo. Esse sim, ele está muito associado a se eu conseguir provar um equilíbrio ali do custo de aquisição, do volume de lead, da qualidade do lead, da taxa de conversão, a gente achar esse equilíbrio, né, desse custo por lead, desse tamanho de mercado disponível, aí é a multiplicação, né? Se eu colocar 10 vezes mais, eu vou trazer mais 10 vezes 10 o resultado, então a gente prova o orçamento dessa forma, né? Mas a gente tem, e hoje é um super desafio fazer um modelo de atribuição, a gente investe muito em experiência, então imagina que a cada touch que eu faço, eu tenho uma parte da atribuição do resultado, né? Então, eu gosto de olhar a receita influenciada. Então, a gente tenta registrar 100% dos touches que a gente faz. Então, mesmo se a gente manda um brinde físico ou se a gente faz um evento offline, a gente registra isso dentro de uma mesma plataforma para depois conseguir fazer essa análise de quantos touches eu preciso de fato em uma conta e que comportamento que ela tem quando isso acontece, né? Aumenta a receita? Aumenta a predisposição a cross-sell? Aumenta o LTV dela, talvez? Então, essa influência da receita acaba sendo um modelo de atribuição que dá para pôr tudo, né? Dá para englobar. E tem outros indicadores de awareness, né? Então, às vezes você olha, a gente aumentou muito depois do nosso rebrand a busca direta por SkyOne. Então, é um indicador indireto, mas que a gente consegue associar a uma ação de marca, né? Uma ação de branding. E como vocês linkaram isso ao fato do rebrand? É porque deu buzz? A gente, então, tem um pouco, né, vamos dizer, de especulação, não é uma ciência exata, porque você não tem relação direta de fato. A gente começou a fazer uma pesquisa agora, tá no nosso radar, fazer pesquisa de fato de marca, né, para ter uma fotografia mais certeira. A gente nunca fez, nunca precisou, acho que agora é um momento pra gente, depois desse período aí do rebranding, né? Mas a gente criou ali 3, 4 indicadores para acompanhar como era antes, e aí a gente acompanhou por alguns meses pós-rebranding para entender a curva. Então a associação, ela foi indireta, mas a gente percebeu o impacto, sabe? Legal. E o que você vê de erros mais comuns, assim, no mercado e em outras empresas em relação a ROI e essa visão de go-to-market? Eu vejo 2 itens principais, assim. Eu acho que o primeiro é o que eu falo que é o marketing do hype. O tempo todo surgem canais diferentes e coisas diferentes no mercado. E aí fica aquela fobia, né, de não fazer também, de não estar também, e daquilo trazer algum prejuízo, algum impacto. E aí a empresa vai, investe e não tem um porquê por trás, não está conectado com o objetivo estratégico de fato. Eu acho que esse é um erro muito clássico, assim, de não saber o porquê tá fazendo, mas tá fazendo, né, por medo de ficar de fora. E que traz... A DM sofreu muito isso. Total. E que traz o segundo maior erro, que eu acho que é a falta de consistência, né? Que aí desiste. Então, você começou, você não sabe por quê, você não sabe que indicador. Você começa a sofrer pressão para trazer algum resultado daquilo, mas você nem sabe o que, você desiste e para bem no momento onde estaria ganhando tração, ganhando maturidade, né? Então, acho que 2 erros clássicos, assim, fazer o marketing do hype não associado, de fato, ao que precisa ser feito, né? O objetivo estratégico. E não ter consistência justamente porque não está embasado naquilo que está fazendo. Isso tem muito a ver com o motivo que a gente faz conteúdos, faz esse podcast, por exemplo, para estimular que as pessoas busquem os fundamentos. Né? Então, se você vai na base, né, de frameworks já validados, você vê que tem
modelos, você falou sales motions, É. ou modelos de go-to-market, ou formas de fazer, dependendo do contexto. Uhum. E o contexto é o que é, não tem, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, nosso contexto é, por exemplo, vendas de alto ticket acima de 1 milhão para contas muito estratégicas, com mercado limitado, né, de centenas de empresas potenciais clientes, com um comitê de compra muito grande, 10 pessoas. Uhum. Então não tem outra saída a não ser você fazer as ações de marketing, fazer as melhores práticas, só que com olhar para a conta, né? Que é o que define o account-based marketing. Né? É fazer tudo isso com olhar para a conta. Então, beleza, aí não tem discussão. Fez, não deu certo. Não funciona para nós. Não é que não funciona, é que a execução foi errada. Porque o fundamento, né, e os frameworks validados estão falando que é esse caminho. Então, virou minha missão disseminar isso. E você sabe que a gente tem até um case negativo, que eu diria assim, os erros também fazem parte, né? A gente acabou de falar de erro, que foi no finalzinho de 23, início do ano passado, a gente, junto com o time comercial, tomou a decisão de trabalhar com contas nomeadas. E no início da discussão era muito a lógica do ABM, acho que a ABM também ainda estava ali no auge, né? Só que a diferença de conceito, porque o grande risco do ABM para mim, né, na minha visão, e foi o risco que a gente correu e o erro que a gente cometeu, é você tentar uma estratégia de ABM com uma execução de geração de demanda. Né? Então, no time de marketing, e aí eu gosto muito da academia, né? Eu gosto de estudar, eu gosto do conceito, e eu tenho muito forte no meu time isso também. As pessoas estudam, vão atrás do conceito, vão atrás do fundamento. Então, time de marketing mais nerd, né? Já olha a teoria, entende e aplica naquele formato, né? E aí você vai para um time de vendas que já é uma cultura diferente, naturalmente, né? Difícil ver um time de vendas que não seja assim. Apesar de hoje em dia já ter muito mais, né, principalmente em empresas de tecnologia, de produtos, aí o conceito estava diferente. Então, assim, ao invés do executivo de vendas saber que ele tem aquela conta e que ele vai precisar mergulhar naquela conta e que talvez ela não esteja pronta para compra, mas isso não quer dizer que ele tem que largar ela pelo meio do caminho, né, e sim que ele vai ter que insistir até achar a porta certa, até chegar no momento certo, porque o ICP estava correto e isso estava refinado, né, ele atuava num formato de geração de demanda, tentou falar com não deu certo, descartou, vai pro próximo. Então acho que essa quebra, né, que a gente teve foi um erro que a gente cometeu, assim, por conta de conceito, eu diria, porque a gente fez os alinhamentos de estratégia, de ações, estava tudo certo, mas na hora da prática a gente teve que dar uns passinhos para trás para corrigir isso daí. Isso foi no início dessa jornada de 2 anos de ABM? Foi no início do ano passado, um pouquinho antes, isso aí. Então, corrigiu e já seguiu no formato melhorado. Estamos em evolução. Ou chegou a pausar em algum momento? Tipo, não deu certo, vamos tentar de novo depois. Não, a gente foi ajustando. O modelo, acho que ainda tem ajustes, porque muda um pouco a cultura, né? Muda a forma de atuar, então tem desafios que não são tão rápidos ali de superar. Sim. Mas a gente percebeu o erro e conseguiu ir ajustando, até assim, fazendo meio-meio, sabe? De também trazer ações que gerariam demanda e não só atuariam nas contas nomeadas. Então, acho que a gente foi corrigindo ali no caminho. Mas esse histórico, ele representa muito o histórico das empresas que deram certo com a ABM. Que elas passaram também por um momento que, tipo, estava todo mundo aprendendo a fazer, depois viu que fez coisa errada, que pecou no básico. E aí ajusta, tipo, das que não desistem, né? Ajusta e vai melhorando. E vocês estão com 2 anos, né, nessa trajetória aí. Pro que você me conta de 2 anos, é o que se espera também da trajetória. Então tá no rumo aí, o to-date tá legal. Tá dentro do bench. E essas empresas que eu já tive contato com muitas delas, também começaram a ter uma autoliderança muito comprada nisso, para ter essa consistência. Sim. A gente falou de estratégia, não desistir fácil, não deixar de lado. Porque só vai dar certo no longo prazo. Isso aí também está na base do negócio. Né? Exatamente. Que bom que vocês já estão colhendo frutos agora. Né?
Estamos, porque a gente começa a ter uns resultados interessantes, algumas aberturas mais rápidas, sabe? De pessoas, não, a gente teve até um caso interessante de um cara que estava nos nossos targets ali de ABM, e 1 ano e meio depois ele tinha recebido um brinde nosso, a gente fez um modelinho de knock-door, né? Mandou um brinde para ele nem conhecia a gente. Ele foi num evento com uma mochilinha que a gente tinha dado, e ele falou, agora tá na hora de conversar com vocês. Então, assim, foi muito tempo depois, ele voltou e foi a partir de uma ação que a gente começou fazendo para um ABM. Isso entra na questão da iniciativa prioritária, né? Que às vezes as contas que a gente tem ali listadas, a gente está fazendo um trabalho bem feito com elas, mas elas não pedem proposta, assim, porque não está na hora mesmo, né? Em termos de no que está sendo conversado e sendo colocado como prioridade de iniciativas dentro do negócio, o que a gente vende não está no meio ainda não resolve o que é prioridade para essa empresa. E aí, quando essa empresa entra para o que é os 5% lá, né, dos 95%, e os 5% dos 95% não estão em momento de compra, os 3 a 5 estão, e aí quando ele entra nesses 3 a 5, ele vai lembrar de quem marcou de uma maneira mais positiva, mostrou competência, começou a desenvolver na mente daquela pessoa uma autoridade naquele assunto, né? Isso aí. Legal, então. Tô indo bem, tô feliz aí com o que eu ouvi. Que muito bom. Bacana. Pra gente caminhar pro fim aqui, uma pergunta meio contraintuitiva também. Se fosse ter uma frase na parede de todas as áreas de marketing e vendas de empresas B2B, qual seria? Eu diria que se a minha mensagem não conecta com você, é que não é para você, né? Então, acho que tem muito isso de não vamos agradar a todos, precisa agradar o meu público-alvo, sabe? Então, se a minha mensagem não pegar para você, é porque não é para você, sabe? Isso tem muito a ver com pôr o cliente no centro também, né? Exato. E tudo que for feito ser baseado no que vai fazer sentido para as dores daquela galera ali. Exatamente. Legal, muito bom. Eu sempre termino com 3 pontos que eu levanto que destacaram, né, na nossa conversa. Então, o primeiro, na minha opinião, é sobre esse alinhamento de diretrizes entre as áreas. Isso, talvez, eu diria que é o top 1 mesmo, assim, tudo começa daí, né? Tendo isso, os objetivos estão alinhados. A gente está olhando para o mesmo target aqui, para o mesmo objetivo. Você ainda compartilhou métrica, então ajuda, intensifica ainda mais esse alinhamento. Isso eu vejo como algo que pode mudar o jogo também. Sim. Ponto 2, essa visão eu pus human to human aqui na prática, né? De o cliente no centro, até tem a ver com a sua frase na parede. E o item 3, não cair nos hypes. E olhar para os fundamentos e olhar para o que realmente vai fazer sentido. Você teria algum ponto a complementar? Não, eu acho que é isso. E encaixar dentro da sua realidade, do seu contexto, né? Então, contexto de orçamento, de recursos disponíveis, de desafios do mercado, né? Então, para cada um... né? De maturidade também do time, né? Às vezes está começando com o líder e mais um ali. Nosso mercado não tem receita de bolo, não. Porque muda a empresa, muda o ingrediente, né? Então, nada disso pode funcionar para uma outra empresa que tem outra cultura, outro perfil, né? Então, eu acho que Cada go-to-market vai ser um monstrinho diferente. Vai ser único, isso aí. Legal, então te agradeço muito por ter ajudado a gente a disseminar informação boa, de qualidade, com quem está colocando em prática tudo isso, e foi validado na vida real, né? Então, é gente assim que a gente chama para trocar ideia aqui. Então, agradeço muito seu tempo, sua disponibilidade, isso ajudou a gente a cumprir esse propósito aí desse programa. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer, uma honra compartilhar um pouquinho, espero que ajude, né? Acho que tudo que a gente puder dar um insight para alguém que está ouvindo a gente, já valeu todo o investimento de tempo aqui. Para quem está ouvindo e se gostou, compartilhe com um amigo, isso porque a gente está ajudando cada vez mais a evoluir a maturidade do mercado e ajudar nas tomadas de decisões. Isso, né? Aí. Tomada de decisão muda muita coisa, é recurso envolvido, é gente, então isso aí. Espero que ajude também. Obrigado a você, curte aí se foi útil e nos vemos no próximo Boi Talks.